Aqui, só um pouquinho. Acho que já deu. Ô Zé, quando começar, a hora que eu for, eu vou pedir. Eu não estou com o seu mini currículo aqui. Eu vou pedir para você se identificar, porque a gente acha que não, mas a aula é vista por muita gente, assim, mais de 1.000 pessoas. Então, a gente aqui, todo mundo conhece todo mundo, mas o problema não é nós, é quem vai ver. Entendi. Então, eu vou pedir para você fazer lá o seu mini currículo, até porque com essa voz minha tá ótima, né? Tá bom, já pode começar agora ou espero um Peraí. pouquinho mais? Não, eu vou já falar. Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início à reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, aqui da USP de Ribeirão Preto. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. José Vitor Zanardi, que vai falar o mini currículo dele para a gente, mas o tema que ele vai abordar hoje é a formação integrada do cirurgião e ultrassonografista para endometriose. Realidade ou ficção? Essa reunião fica a cargo hoje do setor de cirurgia. Bom dia, Zé Vitor, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Carol. Eu agradeço bastante pelo convite, agradeço ao Júlio pelo convite. Bom dia a todos. Bom, eu sou médico ginecologista, especialista em reprodução humana pela nossa faculdade e pelo departamento aqui do Hospital das Clínicas. Depois eu fiz o doutorado na área de endometriose e depois eu fui para a Austrália, fiz um Clinical Research Fellow na área de cirurgia avançada e ultrassom em endometriose. E tudo isso que eu estou dizendo tem muito a ver com o tema de hoje, né? Então, essa formação, essa jornada que eu trilhei, ela me permitiu conversar sobre ultrassom e cirurgia de endometriose, que são essas situações, e o que eu vou trazer hoje aqui na nossa conversa é mais uma opinião, né, ou algo que valida um sentimento que a gente tem dentro do nosso setor de cirurgia ginecológica, que é a possibilidade da gente integrar as duas coisas. Bom, eu coloquei conflito de interesse, mas não tem nenhuma relação. Eu vou defender o uso do ultrassom e da cirurgia simultânea, não tem nada a ver com essas questões que eu estou colocando aqui de conflito de interesse. Bom, a gente sempre escuta, eu acho que muita gente deve ter escutado isso durante a formação, principalmente de cirurgiões mais velhos, sobre que quem opera não faz ultrassom e quem faz ultrassom não opera. Acho que eu já ouvi muitas vezes isso, era um mantra que tinha durante a minha formação como ginecologista na residência, escutei depois isso de outros cirurgiões mais velhos também já na vida profissional. E é uma situação estranha, porque uma coisa ela não acaba anulando a outra, né? Uma habilidade ela não vai diminuir a outra habilidade. Na verdade, elas podem inclusive ser complementares. Isso para mim era conflituoso, porque eu sempre gostei bastante de operar, sempre amei operar. Assim como eu sempre gostei bastante de fazer ultrassom. E na nossa residência, na nossa formação, a gente tem uso bastante incentivado do ultrassom, sobretudo na obstetrícia, mas também na ginecologia. E eu não via como que as duas habilidades não poderiam ser complementares e não poderiam, de fato, ser integradas até. E como que uma coisa poderia diminuir a outra, né? Então, na verdade, o tópico e a discussão, ela veio a partir disso. E existem artigos de opiniões, artigos sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, esse do Matthew, que foi agora de 2021, que fala, ele surge com um tema que é o Surgeon Sonologist, né, o ginecologista Surgeon Sonologist, que ele é um cirurgião, especialista em cirurgia minimamente invasiva, que também tem expertise em realizar, né, em performar e interpretar imagens de ultrassom em ginecologia, tanto para o diagnóstico como também já para tomada de decisões terapêuticas. Eu eu pedi para o chat GPT elaborar uma imagem sobre o que seria o Surgeon Sonologist. E aí a gente tem essas imagens aqui, né? Que é uma imagem ao mesmo tempo bonita e bizarra, que tem um conceito bem estranho, mas eu acho que ele não entendeu bem. Eu pedi para ele fazer mais uma tentativa, né? Essa aqui parece que é um médico fazendo uma laparotomia, fazendo um ultrassom dentro da barriga. E a outra, essa imagem também, que a imagem é bonita, mas não tem menor sentido. Então vamos definir um pouquinho sobre o que é o sonologist, né? O que é sonology? Que na verdade a gente não tem uma referência, uma palavra que traga exatamente o mesmo sentido em português, mas seria a ciência que se correlaciona à realização e interpretação de ultrassons durante uma consulta, uma extensão do exame físico. Então é uma disciplina científica estabelecida que capacita o médico especialista
o especialista, ou seja, aquele que já está dando o cuidado ali, não apenas em adquirir as imagens anatômicas relevantes, mas analisar e determinar a ação clínica correspondente. A gente observa isso em várias situações de point of care, então em emergencialista, anestesista, eventualmente intensivista, existe uma série de outras especialidades médicas que já utilizam o ultrassom como essa ferramenta, como uma extensão do exame clínico. E é isso que a gente defende. Então, é o uso do ultrassom como extensão do exame clínico. Então, não abrir mão do ultrassom, mas agregar o ultrassom como parte da consulta, como uma maneira tanto de melhorar, aprimorar o acolhimento dessa paciente, como já tomar decisões baseadas nisso. Por que a gente pensa nessas questões? Por que essas questões se tornaram tão fundamentais na nossa prática? Por conta de exames de ultrassom que nem esse, que são ultrassons, tá ali um relato, um laudo de um ultrassom transvaginal normal ali, um útero, o volume, o eco endometrial, os ovários, ausência de líquido na cavidade. Esse tipo de ultrassom ele é completamente descontextualizado para quem está buscando uma atenção de uma paciente, né, trazer uma atenção a uma paciente com dor pélvica, por exemplo, na suspeita de uma endometriose. Esse ultrassom ele não fala para a gente aonde que dói durante o exame, não fala para a gente o que está movendo, né, qual estrutura que está aderida a quê, não traz outras informações sobre outras estruturas que deveriam ser avaliadas numa paciente com suspeita de endometriose. Então, esse tipo de ultrassom, que é completamente descontextualizado, né, totalmente fora do que a gente precisa na condução de uma paciente com dor pélvica, ele é um ultrassom que ele é negativo para a jornada das nossas pacientes, né? Ele atrasa no diagnóstico, ele traz mais empecilhos para essa paciente ser conduzida da maneira apropriada, não contribui para as nossas decisões clínicas e não contribui para o preparo cirúrgico, caso for tomada de decisão para a cirurgia. Então, por conta desse tipo de exame, a gente precisa se armar um pouco mais. Então, essa é uma justificativa. E a outra justificativa é que, realmente, fazendo esse exame, tendo um ultrassom aplicado à cirurgia, ao cirurgião, a gente pode, de certa forma, já definir a complexidade da cirurgia, o tempo que a gente vai gastar, os recursos materiais, os recursos humanos que eu vou precisar na minha cirurgia de endometriose. Avalio também com bastante frequência o prognóstico reprodutivo, porque como eu também faço reprodução humana e dor pélvica, né, eu acabo sendo bastante importante aconselhar essa paciente em relação ao prognóstico reprodutivo, e o ultrassom é uma ferramenta fantástica associada à consulta médica para ser feito dessa forma, e também com o aprendizado. O ultrassom ele me ajuda a melhorar a minha cirurgia laparoscópica, e a laparoscopia me ajuda a melhorar o meu ultrassom. Então, a cirurgia contextualizada com o exame tem no mínimo esses 3 pontos, tem muito mais, mas esses acho que são os mínimos. Em relação à complexidade da cirurgia, como que o ultrassom associado à consulta de endometriose, de uma paciente com endometriose, poderia me beneficiar? Bom, um exame bastante simples de ultrassom que me informasse sobre o deslizamento do útero, né, o sliding sign, isso já traria para mim bastante informações sobre o bloqueio do fundo de saco posterior, sobre a possibilidade de ter uma aderência no compartimento posterior, de ter um nódulo de endometriose profundo ali. Então, eu imagino que hoje em dia é descabido a gente chegar para uma cirurgia, por exemplo, de uma esterectomia, sem saber se o útero desliza ou não, se vai ter uma surpresa no compartimento posterior, se o útero vai estar aderido ali ou não. Isso é uma coisa que a gente acho que não pode mais, né? Não deveria acontecer de maneira alguma mais. Então, um ultrassom transvaginal simples, que não traz informação, nem que seja, às vezes nem é para endometriose que está sendo pesquisada, mas não pesquisou se o útero desliza, pode colocar a pessoa que está fazendo uma cirurgia de esterectomia em maus lençóis ali, se ela não estiver preparada para lidar com o bloqueio do fundo de saco. Mas tem o deslizamento uterino e tem uma informação a mais, que agora a gente começa a trazer, que é o deslizamento ovariano. Então, o deslizamento ovariano, ele também nos informa porque ele ajuda a predizer o risco da necessidade de uma ureterólise. Então, já de abrir o retroperitônio, desenvolver esse espaço para a gente poder trabalhar e isolar o ureter e, eventualmente, o nervo hipogástrico inferior. Então, quando a gente percebe que o ovário não se mexe, o ovário aderido à parede nessa região, ele já vai trazer para a gente a informação de que eu preciso de um recurso, de uma habilidade cirúrgica a mais, que eu vou precisar de um tempo de cirurgia a mais. Então, isso também é uma informação relevante. Quando eu mesmo faço esse exame, eu já consigo predizer isso na mesma hora. E já passa até essa informação para o paciente, para a minha escala de cirurgia. Então, isso é uma coisa. Em relação ao prognóstico reprodutivo, a gente usa com frequência o EFI
como uma ferramenta pós-operatória para definir o prognóstico reprodutivo, se a paciente tem condições de tentar uma gravidez natural após uma cirurgia de endometriose, mas também se ela tem necessidade de ir direto na reprodução assistida, isso é importante, se de repente, de maneira surpreendente, numa cirurgia a gente percebe que tem os anexos completamente danificados pela endometriose, se ela tem outros fatores de risco associados. E quando a gente tem esse EFI trazido para o pré-operatório, e já existem alguns estudos sobre isso, tem um estudo muito bacana da Carla Tomassetti, que fala para a gente exatamente isso, como que a gente pode estimar o EFI antes da cirurgia. E isso, o ultrassom é uma boa ferramenta. É um ultrassom que ele pode ser, sim, apenas dizer para a gente sobre movimentações, sobre presença de endometrioma, sobre bloqueio do fundo de saco, mas também dá para avaliar com ultrassom, não seria a mesma situação, mas dá para avaliar, né, presença de trompas obliteradas ou não, com o Hyphose, né, utilizando o contraste ecográfico durante o ultrassom. Então, determinar o prognóstico reprodutivo antes da cirurgia também é uma das facilidades que eu consigo tendo ultrassom à beira do leito, ultrassom na minha mão, na minha consulta ginecológica de uma paciente com endometriose. Por fim, em relação ao aprendizado, como que o ultrassom me auxilia na cirurgia e a cirurgia me ajuda no ultrassom? A gente fez um pôster em 2021, lá na Austrália, que era justamente isso aqui, ó. Durante a cirurgia, se eu preencher a cavidade abdominal com soro fisiológico, fizer um ultrassom transvaginal e pegar uma pinça e tentar buscar o ligamento interossacro aqui, eu consigo, ao mesmo tempo que faz o ultrassom, aprender exatamente como é que é o ultrassom de um ligamento interossacro, que às vezes é uma situação que a gente já até documentou isso com outros estudos, que não é tão simples, não é tão fácil a gente diagnosticar, a gente entender onde está o interossacro no ultrassom, para quem não está habituado. A gente junta essas duas ferramentas e faz esse tipo de situação, eu permito para o meu residente ou para quem está comigo na cirurgia, ou até para mim mesmo, poder entender melhor como é que é a topografia do ligamento interossacro durante a avaliação com ultrassom. Então, eu consigo juntar as duas ferramentas, fazendo ultrassom pré-operatório, para aprendizado também. E também até para poder intervir. Já aconteceu, por exemplo, em situações semelhantes que a gente estava buscando fazer esse tipo de imagem, né, de a gente encontrar lesões aqui no ligamento interossacro que na laparoscopia parecia ser uma lesãozinha de nada, só a superfície aqui estava cometida, o que muitas vezes no passado as pessoas talvez só cauterizariam, a gente percebe que tem uma nodulação a mais aqui para dentro, e que o ultrassom pré-operatório até ajudou a identificar e trazer uma diferenciação, uma conduta cirúrgica mais específica, provavelmente com uma melhora clínica. E o ultrassom pré-operatório, que é uma ferramenta que a gente gosta bastante, ele também nos ajuda. Por exemplo, aqui a gente está usando o ultrassom portátil como uma ferramenta, aí está ali o Dr. Fernando, numa cirurgia que a gente estava fazendo, esse daqui não seria de endometriose, seria uma miomectomia, a gente estava definindo qual seria o melhor lugar para eu fazer a incisão no miométrio, durante a miomectomia que a gente ia fazer logo em seguida. O paciente estava ali sendo anestesiado, a gente aproveitou para utilizar o ultrassom pré-operatório, ainda antes da cirurgia, mas a gente já fez esse mesmo exame durante a cirurgia em algumas situações, como uma ferramenta bastante interessante, porque às vezes é um mioma que ele não abala a serosa e às vezes a gente vai ter dificuldade de perceber a melhor região para fazer essa incisão. Então o ultrassom ele já traz essa imagem. A gente tem hoje tem ultrassom endoscópico, então existem transdutores que a gente pode usar durante a cirurgia, tem isso até associado à cirurgia robótica também. Então esse é um futuro que a gente não tem como frear, ainda bem, é uma coisa que só vai trazer benefícios para a gente. Então, essa é uma das ferramentas. Tem uma outra situação que a gente tem utilizado cada vez mais frequente no ultrassom pré-operatório, que é cada vez mais a gente tem tentado fazer cirurgias de endometrioma ovariano, entre aspas, que são poupadoras de reserva ovariana, né, que sejam poupadoras de folículos. Então, por exemplo, aqui é um vídeo que não está editado, mas que a gente tem um endometrioma ovariano que está sendo abordado e que a gente optou por fazer uma técnica que é a alcalização desse endometrioma. Então a gente esvaziou ali o endometrioma, vou passar meio rapidinho porque não está. E aí depois que a gente esvaziou o endometrioma só por um pertuito, a gente optou por passar uma sondinha e colocar e lavar esse endometrioma e depois a gente insuflou aqui a sonda, uma sonda Foley, a gente insuflou ela aqui para ela ficar presa e ficar bem coaptada ao pertuito do ovário, e depois a gente colocou ali álcool absoluto. Então a gente lavou algumas vezes e depois a gente colocou álcool a 98%.
98 ou 95. Bom, álcool absoluto aqui dentro do ovário. E aí, qual que é o volume que eu vou colocar? O volume que eu vou colocar, segundo alguns estudos, ele é de 60% do volume do endometrioma. Só que o endometrioma ele pode modificar o volume da hora que a gente fez o diagnóstico com ultrassom laudado na época que estava se planejando para a cirurgia, para o dia que a cirurgia está sendo realizada. A gente sabe, o endometrioma ele responde muito bem aos tratamentos hormonais, então ele pode diminuir rapidamente, ou ele pode crescer numa paciente que não está usando nenhum tipo de tratamento. Então, ele varia bastante de tamanho e volume. Então, poder associar esse endometrioma, essa técnica do ultrassom perioperatório me facilita perceber qual que é o volume daquele endometrioma e qual que é o volume de álcool que eu vou usar nesse tratamento quando eu opto por esse tipo de cirurgia. Então, acaba sendo algo relevante também nessa situação. Deixa eu ver aqui. Então, o ultrassom perioperatório é uma ferramenta para quem faz cirurgia e tem habilidade também com ultrassom. Então, essa questão que a gente está defendendo, ela não tem como eu avaliar isso. Isso nunca foi avaliado, né? Pelo menos nessa sistemática, nunca foi avaliado para ver se melhorou a minha performance na cirurgia, melhorou o tratamento da minha paciente melhorou da dor, alguma coisa assim, teve algo assim. Não temos essa informação, isso não é um estudo que foi feito ainda, eu acho dificilmente um estudo que vai ser conduzido. Então, não é uma defesa baseada em. Foi feito um estudo prospectivo de pessoas que fazem ultrassom e cirurgia, pessoas que só fazem cirurgia. Não existe isso. É uma defesa de uma opinião, né? Uma opinião, então, que realmente pode mudar, às vezes, a condução do caso, na nossa vivência, pode trazer benefícios para nossas pacientes. Eu vou trazer alguns casos clínicos de consultório, de como que isso me ajudou, em algumas situações, a melhorar o tratamento da minha paciente. Então, são questões de opinião e relatos de caso. Então, aqui tem uma paciente de 32 anos, no Ligesta, dismenorreia, leve, e que ela teve uma dor aguda em flanco esquerdo, ela passou numa avaliação no pronto atendimento, chegaram a avaliar e ela tinha uma imagem de uma moderada dilatação na pelve renal esquerda e um endometrioma ovariano de 8,6 centímetros. E ela foi, na verdade, encaminhada já pensando numa oforectomia para essa paciente. Essa paciente, fiz ultrassom no consultório como uma extensão do meu exame físico e, de fato, estava ali o endometrioma. E agora uma situação até paradoxal com o que eu coloquei sobre a mobilidade desse ovário. Esse ovário ele era móvel, ele tinha uma mobilidade, ou seja, ele não traria, né, não estaria acrescentando um risco maior para a gente levar uma abordagem de reto peritônio e ureterólise nesse caso, mas ela tinha essa dilatação da pelve renal. Será que ela não tem mais alguma coisinha? E a gente encontrou uma lesão no ligamento interossacro, e isso poderia estar associada a essa lesão, a essa dilatação ureteral montante. Então, se ela fosse submetida só ao tratamento do endometrioma, e aqui foi uma outra técnica, foi por um stripping, só para isso, e o endometrioma dela estava completamente livre, o sliding era positivo, a gente não trataria a questão principal dela, que seria uma lesão que estava trazendo uma obliteração à ureter. Então, a gente fazendo a ureterólise, e aí a gente tem realmente uma nodulação que comprimia de maneira extrínseca o ureter dá para ver que ele estava aqui um pouco afilado nessa região e aqui um pouco dilatado. Então, com esse ultrassom, isso me trouxe uma informação adicional para a gente poder fazer a retirada dessa lesão de maneira segura, sem que, se essa paciente fosse tratada só com endometrioma, ela não teria benefício em relação à dilatação que essa lesão de endometriose estava promovendo para ela. Aqui a gente consegue ver até o nervo hipogástrico inferior passando aqui, então deu para tirar com segurança essa lesão. E a paciente foi adequadamente tratada, e com esse tratamento não foi feito nem a oforectomia, foi feita a oforoplastia, então ela ainda teve preservação da sua função reprodutiva e ela foi aconselhada sobre isso também, e foi retirada a lesão que estava causando a dilatação da pelve renal. Um outro caso é uma paciente de 38 anos, essa paciente com dismenorreia moderada, ela já vinha com um score aí da escala analítica visual de dor de 8, né, uma dor bem intensa, mas sem dispareunia, também com outros sintomas, constipação, distensão, fezes afiladas. Essa paciente ela tinha sido previamente indicada por uma esterectomia, pelo diagnóstico de adenomiose, ela procurou uma segunda opinião. Por recusar a esterectomia, ela não tinha certeza ainda sobre o desejo futuro de gestação dela. E aí, numa avaliação, a gente percebeu que, além ali das questões da adenomiose, ela também tinha uma lesão, uma alça livre, uma lesão até alta ali,
torno de 18 a 20 centímetros da borda anal, um endometrioma, uma lesão nodular aqui na alça, e que saber que existe essa lesão em alça livre, né, uma lesão alta, me trouxe essa informação que eu deveria buscar ativamente essa lesão no intraoperatório e que poderia passar desapercebida essa lesão. Se eu não tivesse visto isso, provavelmente com os meus próprios olhos, seria fácil de não perceber uma lesão aqui nodular que estava acometendo essa transição, essa região do sigmoide já. Então foi importante ter feito o exame aqui comigo. Então, e isso poderia ser diferente se tivesse sido feito com uma pessoa especializada, um ultrassom muito bem feito, igual a gente tem vários ultrassonografistas excelentes aqui no nosso setor, tem a Lili, tem o Elmer, tem o Licério, que fazem esses exames para a gente, e são fantásticos ultrassonografistas. Não, essa informação também poderia estar lá, mas ter feito esse exame pelo cirurgião, né, pela pessoa que seria abordado, que iria abordar, ter feito esse exame como uma extensão do exame clínico, isso me trouxe uma informação a mais, já me deixou armado com uma possibilidade a mais para aquele tratamento, e que eu acho que, para mim, fez uma diferença na condução do caso. Tem outras informações, por exemplo, o American Board of Surgery, ele também recomenda aí no seu manual 2023-2024, que os cirurgiões que estão sendo treinados, que eles tenham uma busca ativa para avaliar clinicamente, tanto e interpretar, integrar a imaginologia aos cuidados e eventualmente até performar na realização desses próprios exames. Então é uma coisa crescente que tem sido defendida inclusive por outros especialistas. Eu procurei estudos sobre a parte de cirurgia de pelve, cirurgia ginecológica, realmente não temos. Tem alguns estudos sobre cirurgia de tireoide, e aí fizeram a comparação de quem faz o próprio exame de tireoide, na busca pelos nódulos, e depois quem opera. Então, é algo que está sendo crescente e buscado cada vez mais, né? Então, como uma extensão do cuidado. No nosso setor, a gente tem formado os nossos residentes de endoscopia ginecológica e depois no R5, agora de uma formação em endometriose, tem formado com a especialização também com ultrassom ginecológico em endometriose. Então, eles passam, né, faz parte da nossa rotação do estágio. Então, é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, porque essa visão que a gente tenta proliferar e já formar o nosso cirurgião mais capacitado ainda, certo? Para que, independente de onde ele vai trabalhar, da região onde ele vai trabalhar, ele não vai se limitar aos ultrassons que são descontextualizados, que vão atrasar a jornada dos nossos pacientes e vão ter capacidade de poder elaborar com esse exame raciocínio clínico, vão poder já designar o tempo cirúrgico necessário para os procedimentos de uma maneira bastante eficiente. Então, não é apenas uma ficção, né, essa questão, é uma realidade e uma necessidade a gente ter o uso, né, o incentivo, o uso, o aprendizado contínuo, o uso da ferramenta, para poder maximizar o potencial da técnica, aprimorar o manejo clínico e, eventualmente, cirúrgico dessas nossas pacientes em ginecologia, certo? Então, esse tema, que a gente está defendendo, é uma defesa de uma opinião, sim, mas é uma opinião bastante consolidada, difundida, utilizada em várias especialidades, e que é um caminho sem volta, e que eu acho que o cirurgião deve sim se armar também com ultrassom nas suas mãos, ok? Então era isso que eu queria discutir com vocês. Eu estou à disposição para a gente conversar mais sobre esse tema. Eu já vou encerrar aqui compartilhamento da minha tela. Foi rapidinho, hein?